qual que foi o seu maior aprendizado no COP? No COP? Cara, isso é legal. Vasco, nem todo mundo tá preparado, literalmente, para ser trader. Nem que seja copiando um trader. Positivo. Porque se for falar, cara, um monte de gente vai ter hater pra caramba e tal. Porque a gente fez justamente um lançamento no topo, por causa da performance, né? Foi meio que macumba mesmo, né? Mas independente, mesmo, eu lembro que na época que 5 meses ali, a gente passou praticamente dobrando a conta. Mesmo lá, tinha uma galera que, cara, era o primeiro drawdownzinho da semana, a galera já começava a querer te ensinar, falar o que você tava errando, e descer o pau no seu operacional. Não sabe operar, o que você tá fazendo, compra aqui, já vendeu ali, você não sabe o que você faz. Aí o que acontecia? A gente deixa muito, né? A gente deixa muito payoff, o stop é curto, o alvo é longo. Então, mas você fala, isso é maravilhoso, né? Mas para quem vê executando, não é. Então, quando você fazia isso, você já tinha tomado 3 stops, por exemplo, stop em curto. Quando você deixava correr, já tinha pago os stops, e aí você queria deixar correr mais, porque você fala, cara, muitas vezes a meta tá aqui nesse trade, né? Nossa, cara, chovia, tipo, é burro, você tinha que, já não pagou os 3, fecha a porra do trade e tal. E aí quando batia a meta, a gente voltava a dobrar a conta, os que falavam tinham ficado quieto, né, nesse momento. No outro mês aconteceu, eles falavam de novo. Aí você fala, cara, nem seguindo o que tá vendo lá, o nosso relatório é público e auditável, né? Nem ele vendo que o relatório, no final das contas, né, chegava no lucro pretendido, nem assim ele queria entender como era, ele queria forçar uma situação. Interferir de qualquer jeito. Interferir de qualquer jeito. Então eu falei, cara, eu comecei falando assim, ó, nós vamos provar, nunca foi pra fazer tanto sucesso quanto fez. Aliás, tem eu falando na live isso. Eu falei, eu vou provar que day trade dá certo. O maior intuito nosso de ir pro COP é provar que isso aqui dá certo e o que a gente faz dá dinheiro. Porque a sala ao vivo era muito questionável, é muito questionável até hoje. E aí a gente foi. E aí acabou acontecendo de estourar, né? Essa foi a verdade. E aí caiu por terra a minha inocência. Que eu falava, todo mundo vai ver que é assim que se faz e é assim que deve fazer, por exemplo, do nosso jeito. Cara, não. A gente fazendo dinheiro e tinha gente metendo pau. Entendeu? Eu falei, cara, fazendo dinheiro, tem gente metendo pau, você imagina ela começar o drawdown, dito feito. Entendeu? Então o aprendizado que eu tive é essa inocência minha de falar, pô, fazendo isso, todo mundo vai seguir, todo mundo vai ver que faz dinheiro, todo mundo vai... E não, cara, trade não é pra todo mundo. Simples assim, tava falando com o Stagliano esses dias aí, né? Esses dias não, faz um tempo. Ele falou uma coisa que é verdade, ele falou, Zé, os maiores operacionais, os operacionais muitas vezes mais lucrativos, eles são os menos comerciais. Porque é o que você mais vai sofrer, você vai entrar lá e vai ficar segurando. Muitas vezes você tava com 600 pontos já de ganho, e você tem que segurar pra muitas vezes você nunca vai fazer 1.200, se não segurar, você nunca vai fazer 1.300 pontos. Sim. E aí, nesse segurar, muitas vezes você deixa voltar tudo. Nossa, cara. O cara pira. Até ele porque não o cara fica acompanhando, né? É aquilo, né? Ele operando, ele interfere nas próprias operações e faz as coisas dar errada. Quando ele deixa o outro cara operar por meio do copo, ele quer interferir também, né? E tem gente pra tudo, cara. Então, quando você tenta fazer com que... O Vasco, se eu operar a sua conta, você vai ficar maluco. Porque eu vou operar completamente do que você acredita ser, entendeu? Se você operar a minha conta, eu vou ficar maluco. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, isso daí caiu um pouco por terra, sabe? Na minha cabeça. Então, qual que é o maior aprendizado? Cara, não é pra todo mundo. E pra dar certo o COP, você tem que reunir pessoas que têm o mesmo perfil, que aguenta a mesma situação, o mesmo perfil. Boa. E falando aqui você já tem um bom tempo também como analista, né? Lembrando que você de casa aí que tá ouvindo a gente, para o indivíduo ter um COP, né? Então o COP do Zé, né? Ele precisa ser analista CNPI, né? Então ele roda o COP dele, né? Mediante ali a certificação que ele tem, né? Então, ou seja, eu não posso rodar um COP sem que eu faça parte, né? De um time, né, de uma equipe, enfim, que tenha um analista CNPI, que é o responsável técnico, né, no fim das contas por isso. É uma questão de regulação,
tá? Uma questão, para quem fala, como assim regulação? É uma questão de norma mesmo, tá? São normas, são leis, vamos assim se dizer, né? Tem lá normas da CVM também, enfim. E o analista hoje, basicamente, né, eu já recebi algumas perguntas no meu direct, por exemplo, perguntando sobre isso, né? Falou, cara, eu não tenho grana e eu quero crescer no mercado financeiro e gostaria de crescer dentro de uma instituição, tô pensando em fazer o CNPI, né? Aí o cara fala, o que você acha? Acha que tem muita oportunidade? Você acha que é excelente, enfim e tal. Eu tenho a minha opinião, né? Agora, eu queria saber a sua. O cara que tá de fora do mercado, que às vezes olha e fala assim, pô, eu tenho a oportunidade de crescer dentro de uma instituição financeira, dentro de uma corretora, dentro de um banco, seja lá dentro de onde for, né, por meio da certificação CNPI. Eu posso ser um analista certificado lá dentro, seja técnico ou seja fundamentalista, por exemplo. Acho que o pleno não existe, mas existe o pleno ainda? Existe. Né? O pleno é os dois, tá? E lá eu posso crescer, lá eu posso fazer as minhas coisas, etc, enfim. Então, você acha que ainda temos uma janela aberta, vamos assim se dizer? Ou seja, é um mercado ainda de muita oportunidade dentro das instituições? Nossa, Bom, meu caso, né? A gente já conversou sobre isso, ficamos 3 horas, inclusive, no telefone, né? Porque eu falo pouco, você fala menos pouco, ainda. Aí quando a gente fala é 3 horas. A gente deu... A minha orelha tá caindo já, mas beleza. falei, deixa ele falar, porque o menino fala pouco. Não, só eu, viu? Eu vou falar. Cara, tem sim. Então, quando eu comecei, foi exatamente isso. Eu já tava... Lógico, eu já tava indo bem no trade, tanto é que a minha oportunidade de entrar na corretora foi um pouco diferente, né? Os caras ligaram lá em casa, tava operando, o Indecão ligou lá. Lógico que eu já tinha participado de um dos cursos deles, né, como instrutor lá. Só que depois eu falei, cara, obrigado, eu vou voltar aqui, vou continuar minha operação, porque foi legal, uma boa experiência, mas atrapalha a operar. E aí, nesse meio tempo, ele me liga, tava lá, literalmente, já tava lá operando, me liga, falei, cara, quem que é esse cara? Ele era careca ainda, né? Quem que é esse cara? Quem é esse careca? Mas quem que era esse cara? Aí ele, pô, vão trabalhar com a gente? Tal. Eu falei, caramba, então a minha entrada foi um pouco diferente. Porém, Vasco, o que eu falo o que você tem que ser bom, se você é bom em operar verdadeiramente, sabe? Se você sabe fazer performance, eu acho que você tem 2 opções. Não tenho dinheiro. No trade vai demorar muito mais, cara, pra você chegar lá, na minha opinião. A não ser que você pegue um período de mercado que favoreça muito o seu operacional. Sim. E igual você teve esse caso, né? Sim. E você se alavanque, cara, quando vê, você conseguiu já fazer um valor que você consiga depois saber Sim. trabalhar esse valor. Mas eu acho que você foi louco, pra ser bem sincero. A gente já conversou muito sobre isso, né? Falei, cara, você teve colhões. Eu acho que isso é muito difícil, né, de acontecer. Numa instituição financeira, eu acho que você tem um caminho mais tranquilo de se trilhar e chegar também num relativo sucesso, tá? Então, o principal, Vasco, é você ter performance. A galera tem que se preocupar em performar. Esse é o ponto crucial. Daí tem sim uma grande abertura para você dentro da instituição, tá? E cara, você pode atingir níveis assim financeiros bem altos dentro de uma instituição. Tem muita oportunidade lá. Só que eu volto a falar, você vai atingir esses níveis se você for performático, entendeu? Porque o que eu acho que aconteceu, Vasco, no mercado? Quando surgiu o mercado de day trade, cara, surgiu assim, começou a popularizar o mercado de day trade aqui no Brasil, tinha poucas pessoas que falavam sobre isso, né? Então, os analistas que tinham muitas vezes, o que eu vejo era muita gente que sabia um pouco sobre aquilo, muitas vezes até nem era, né, positivo ainda, mas as instituições estavam pegando pelo laço, cara. Falou, cara, eu preciso de alguém, porque o mercado estava em ascensão. E aí eu vejo que foi muito analista que muitas vezes, cara, não operava efetivamente, né, ali day trade em si. Ele podia ser bom em outra coisa e tal, mas ali o day trade não era. Por que eu via isso? Porque é só você pegar no passado, cara, o jeito como operava, você fica olhando, falando, né?
E uma galera também que aí era rato de mercado, né? Aquela galera que operava muito, enquanto ninguém falava naquilo, a pessoa já era viciada naquilo. Sim. Então tinha esses dois. O que era extremamente viciado não quis se profissionalizar, na maioria, não quis tirar o analista, o certificado e tudo mais, quis continuar operando. E muitos que não era positivo acabou indo. Isso a gente percebe nitidamente, cara, em lives que você vê no passado, sabe? Você vê nitidamente essa característica. O que começou a acontecer depois de um tempo? A galera tem uma galera que começou a aparecer ser positiva, sabe? Pô, esse cara que tá começando a ficar positivo, aquele cara tá começando a ser positivo e tudo mais. E aí tá começando agora, na minha visão, uma seleção de pessoas mais positivas, de pessoas que performam verdadeiramente. Você não precisa ser o cara, que faz aquela performance monstra, não. Mas você precisa performar. E o mercado financeiro, cara, ele é tão ruim, né, de pessoas que performam, a gente sabe, Vasco, 98% das pessoas perdem, tá? Então, não tem dessa, cara. 98% dos influenciadores perdem, tá? E até aí tudo bem. Se ele faz um bom trabalho, ok, você nunca vai performar, difícil você performar sempre. Mas você sabe que 98 perde. Cara, é estatística, não tem como, não sou eu que tô praguejando isso. E aí o que acontece, Vasco? Hoje eu tô percebendo que as instituições já estão começando a selecionar mais as pessoas performáticas. E como falta falar, tá tão ruim o mercado ainda que se você performa, não precisa ser, cara, muito. Desde que você performe, já tá muito acima. Tá muito acima. Porque assim, eu nunca fui um cara, Vasco, que fiz uns valores muitas vezes que você fez, sabe? Uhum. Até porque nas operações, elas têm uma característica diferente e tudo mais. E eu não tinha ainda um capital para poder chegar nesse ponto. Só que eu ficava já muito assim, falei, cara, eu sou positivo, já fiz uma grana até legal, mas não é longe da galera que fica pintando a grana que tá fazendo. Pô, sei lá, 500 mil no dia, 100 mil no dia, 200 mil no dia. Falei, cara, longe disso, entendeu? E eu me sentia muitas vezes assim, cara, quando eu fui ver a verdade, velho, falei, você tá maluco. Os caras pintavam e bordavam no fakezão, né? No fake, eu falei, você tá maluco, meu amigo. Eu tô com um olho numa terra de cego. Tá voando e não tô sabendo. Voando. Aí, foda, o resultado que mostrou isso foi a Coop, o Vasco. Não só eu, né? Também o meu sócio lá, o Darlan. O resultado foi mostrado lá. A gente nunca foi os caras que falou, tá vendo? 30 mil, 40 mil, 60 mil todo dia de boleta. Sim. Só que a hora que o Coop apareceu, a verdade foi escancarada. Aí você fala, caramba, velho, a gente aqui com essa performance já era um cara que tinha olho numa terra de cego, entendeu? Você já teve dentro de instituição, enfim, né? Acho que todos nós, eu, você, enfim, ou a gente tá em parceria, ou você, por exemplo, era um cara que era seletista, né? Dentro de uma instituição, enfim, como analista. Você falou de uma coisa que é tabuzão, ninguém gosta de falar, né? Em rede social, enfim, né? Que é a questão da quantidade de historinha que existe na rede social, né? Do cara que tem um ganho ali, o cara ganha dia todo dia, o dia que ele ganha menos é 80 mil. Entendeu? Tipo, e aí tu fala, não é possível, enfim. Aí dentro das instituições, né, você vai acabar ouvindo falar disso, né? Você acaba ouvindo falar que, pô, né, fulano tá aparecendo muito ali e tal, e aí isso é real, não é, enfim. E aí a coisa rola, dentro do mercado financeiro do Brasil é muito pequeno, e acaba que no final das contas todo mundo acaba ficando sabendo quem é real e quem é de mentira, né? Só que o público, né, não tem acesso a isso. O cara que tá no Instagram, recebe lá um patrocinado que seja e olha, ele não vai saber. Não tem como ele saber. Sim. Né? O que é real ou não, enfim. Até porque tem muito trambique, né? Tipo, cara, tem gente que tem plataforma fake. Tem gente que compra numa conta, vende na outra, né? Tem N coisas. Eu sei de várias histórias, você também sabe, enfim, né? O que você acha que o cara de casa poderia fazer, né, para conseguir filtrar melhor quem ele vai escolher, por exemplo, para seguir? Não vou nem falar de comprar um produto, mas para seguir.
para começar a acompanhar algo que seja palpável, né? Que seja real. Porque se ele ficar acompanhando aquilo, como se diz, o cara que ganha dinheiro todo dia, que joga uns migué absurdo, enfim, ele vai estar totalmente desconectado da realidade. Nossa. O que você acha que a audiência, o que você acha que o público poderia fazer? O que o trader que está em casa ouvindo a gente poderia fazer para começar a filtrar isso? Vasco, assim, dentro de corretora, tem sempre a rádio peão, né? Uhum. Não tô falando que existe... qualquer lugar, né? Qualquer tem lugar, pessoas cara, trabalhando, vai ter a rádio peão. Tem a rádio peão. E a rádio peão, você sabe, né? Tem mentira rolando, não tem, tal, essas coisas. A corretora sempre foi muito... Ela é sempre muito cuidadosa em não passar nenhuma informação de qualquer cliente, sabe? Sim. Só, cara, tá no Brasil, né? Muitas vezes, como eu falei, a rádio peão é foda, cara. Então, Sim. e eu assim, não fico acreditando ou deixando de acreditar na rádio peão, eu simplesmente, muitas vezes, igual você falou, boato no mercado, nosso mercado financeiro é muito pequeno. Minúsculo, Ele acontece, se a gente falar que não acontece, é mentira. Sim. Mas eu escuto e é neutro, sabe? Ok, tá bom, cada um sabe de si. Agora, não preciso nem saber da conta para muitas vezes eu perceber, com a experiência de tanto tempo, lógico, né, dentro de uma instituição grande e também operando, você não precisa nem de ser gênio para você entender o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo, né? Aí, voltando à sua pergunta, o que fazer? O que eu faria hoje para tomar um cuidado, Vasco? Primeiro, cara, boletas não significa que essa pessoa é positiva, tá? Boletas aleatórias. Abriu o Instagram do influenciador, tá cheio de boleta aleatória, 30 mil, 20 mil, não é que a boleta é falsa, tá? Mas ele vendeu 1 milhão em curso. Para ele gerar uma boleta de 20 mil é fácil. Então ele fala assim, cara, ó, para gerar essas boletas eu perco 300 mil, certo? Porque pra você gerar essas boletas é muito fácil, cara, você gerar essas boletas. Você entra num determinado ponto, segura o mercado, tem 50% de chance, tá? Segura quando vê, eventualmente, mesmo que ele tenha um operacional, né, que o operacional dele seja extremamente aqueles negócios de, sei lá, SMC do caceta lá, pelo amor de Deus, sabe? Não tô falando mal de quem faz SMC, tô falando que também que faz SMC é picareta, não é isso. Mas tô falando que os caras parece faculdade, mestrado, né? Eles vão lá, piora a sinonímia só pra, de repente, mostrar que o negócio é complexo. Gourmetiza o negócio. Gourmetiza. Então, assim... Os caras ficam putos, mas os caras pensam que é pessoal, não é, porra. Assim como usou o fluxo, né? Usou o CMC, usou a gráfico, tem que aguentar. Já nós vamos falar desse negócio de fluxo, o senhor aqui é operador de fluxo. Então, assim, tem que aguentar as zoeiras no mercado. Mas, assim, o que eu vejo, cara? Por mais complexo que seja, por mais, sabe, teórico e bonito que seja aquilo, não é isso que vai fazer ser positivo, e boletas aleatórias dentro do Instagram não comprovam que o método funciona. Uhum. O que você tem que ver? Cara, cadê o relatório? Vasco, é Brasil, cara. Eles conseguem, velho. Tem hora que conseguem até te enganar de vez em quando. E eles são tão bons, cara, na arte de tentar provar que é positivo, que eu falo, cara, esse aqui se esforçou, velho. Olha, até eu fiquei uma semana ou duas acreditando. Mas por quê? Cara, muitas vezes eles fazem isso, uma boleta grande, outra boleta grande, outra boleta grande. Eles falam, mas cadê o relatório anual? Ele dá todas as desculpas do mundo para não mostrar o relatório do ano. Sim. Você fala, são 2 cliques no Profit. Você vai lá, clique, não tem por que você não provar. 3, um para ferramentas, um para negociação e o outro para definir a data. Acabou. Então, assim, cara, olhou o Instagram, por mais bem produzido que seja, por mais na modinha que a pessoa esteja, você só tem boleta do dia, ou boletas, ou que seja uma semana, ou que seja um mês, não explica nada, cara. Entendeu? Eu quero ver o relatório do ano. Você não é trader há tanto tempo? Sou. Então, cadê o seu ano, cara? Deixa eu ver como você foi no ano. Por quê? Você pode ter explodido 6 meses de fazer grana, e se você não se controlou, você devolveu tudo. Sim. E aí? E sai negativo. Entendeu? Então, assim, eu quero ver o seu histórico. Não tem o histórico, Vasco? Corre. Pode ser, é o ogro, é o não sei quem, Zé, é o não sei, o cara mais famoso do mercado, é o Alisson, é o Neto. Não me interessa, amigo. Entendeu? Tem um negócio muito... Por isso que eu fui pro COP. Tem um negócio muito objetivo, que é clique, relatório do ano, velho. Pronto. Boa. Olhou o relatório do ano? Beleza. Ainda tem um segundo ponto, Vasco, que é o que eu falei. Eu aguento operar igual essa pessoa opera? Entende? É. Porque, por exemplo, você vai poder mostrar o seu relatório.
sabe? Aí eu olho assim e falo, cara, eu não aguento operar o que o Vasco opera. Mas eu quero operar como o Vasco opera? Será que eu quero ter essa... Eu quero fazer esse exercício? Quero, beleza. Aí eu vou aprender com você. Porque eu já cheguei à conclusão, por exemplo, eu tenho um amigo, Vasco, que é o... Já vou voltar respondendo os outros pontos, mas eu tenho um amigo que é scalper, e ele é muito positivo, cara. É um dos caras low profile total. Muito positivo. E aí ele me ensinou tal. Eu falei, cara, posso te falar um negócio? É boa técnica, você faz dinheiro, que eu sei. Mas eu não aguento. Eu não aguento, cara. Então eu cheguei à conclusão que falei, cara, é bom, ele é positivo, é verdadeiro, mas assim eu não consigo dar a sequência porque eu não consigo fazer o que ele faz. Sim. Então tem essa também. Outro ponto, Vasco. Então não mostrou o relatório do ano, cara, já bota um X ali. Entendeu? Você gosta muito do cara? Beleza, fica lá seguindo e tal, mas não compra nada até que ele te mostre o relatório do ano. E o relatório tem que ser ao vivo, porque até isso os caras... Não, é a parte mais fácil. Aí eu já vi cada um. Até isso os caras fazem, bicho. Então, beleza. Cara, segundo ponto. Quantas vezes essa pessoa posta que tá ganhando? Sabe? Quantas vezes? Pô, ganhou num dia, ganhou no outro, ganhou no outro, ganhou no outro. É impressionante. Aí tá perdendo num dia, eu falo, quer ver? Vai virar no próximo Stories. Vai virar positivo, quer ver? Eu tô olhando. Aí eu dou o próximo Stories. Pronto, já virei positivo. Falei, nossa, que... né? Que surpresa. Cê é louco, nossa. Então assim, tá, aí você faz a conta. Quantas vezes postou que tava fazendo uma boleta alta? Aí muitas vezes mostra o relatório do mês, o relatório é bem aquém das boletas. Fala, cara, se eu somasse todas as boletas... Era melhor ter ficado com uma boleta só. Já era mais positivo que o mês inteiro. Positivo que o mês inteiro. Falei, cara, se eu somar todas as boletas, tem uma coisa errada aí. O que significa? Que os loss não tá sendo mostrado. Uhum. Já daí já tem um sinal vermelho. Por quê? Cara, se não mostra o loss, e aí e não adianta falar, mostrou um dia de loss pra dar aquela migué, entendeu? Cara, não mostrou, foi o mês inteiro, mostra tudo, mostra os ganhos, mostra os loss. Aí você mostrou um mês só, cara, pra mim não significa nada. Entendeu? Porque um mês eu posso regaçar de fazer dinheiro. Sim. E a gente sabe, Vasco, da galera que vendia muito curso, fazia 3 milhões, 4 milhões vendendo curso, e depois gerava boletas, meses de, sei lá, fez meses de 500 mil. Ó o meu mês, 500 mil. Falei, e daí, cara? E fevereiro, e março, e abril, e maio, junho. Então a galera tem que começar a ficar esperta e pegar um relatório do ano da pessoa, entendeu? Fala, cara, deixa eu ver como que você foi no ano, senão não adianta nada, né? E, quanto tempo você opera, Vasco? Pô, opero já há 6 anos. Você só tem esse ano positivo? Entendeu? Eu seria mais criterioso. Deixa eu ver como que você efetivamente evoluiu o seu capital. Porque tem muita gente também, Vasco, que é rica no mercado. E ele pinta a vida que é da riqueza que ele tem já de outras coisas e não é do mercado. Então, muitas vezes ele até opera e tal, mas ele não faz aquilo ali do mercado, entende? E ele leva aquela vida de outro lugar. Sim. Esse é o principal, Vasco. Sabe? Acho que isso daí você acaba com qualquer problema, velho, de picaretagem. E assim, começou a postar muita boleta, tá? Começou a postar muita boleta e não postou relatório também,